Olá, turma querida. Vamos dar continuidade às nossas aulas, agora com a aula de número 5. Vocês se lembram que eu disse na última aula sobre a questão da história e que muitos falam que a história ela acaba tratando de questões singulares, únicas, eventos únicos. Então, e que muitos criticavam a história por conta disso, sobretudo porque esses eventos eles não são passíveis de reprodução em laboratório, ou seja, de experimentação. Então, hoje nós vamos começar a tratar disso, porque em geral a cientificidade da história é atacada a partir daí, mas a história ela busca também se construir como ciência, Então, para tratar disso, nós vamos trabalhar um fragmento de uma obra. Ela é do Ciro Flammarion Santana Cardoso, chamada Uma Introdução à História, e vamos tratar do capítulo 1, Será a História uma Ciência? Então, claro, nesse capítulo 1 nós vamos apresentar como a história foi atacada em sua cientificidade, e como ela vai buscando se construir enquanto ciência. Preparei um pequeno esquema para a gente falar em cima dele, ok? Então, vamos ao esquema. Vejamos. O problema da cientificidade da história, Bem, a cientificidade da história ela é questionada a partir de algo que é comum àqueles que questionam esta cientificidade. Porque eles dizem que a história ela trata de acontecimentos únicos, que não se repetem, que são singulares, que são únicos, E que, portanto, eles não são passíveis de serem reproduzidos em laboratório ou de se ter, a partir deles, uma verificação lógica, exata, precisa, Claro que isso é uma concepção de ciência de uma vertente presente no campo da filosofia da ciência, que é o neopositivismo. Para o neopositivismo, só é científico o conhecimento submetido à verificação lógica. Essa verificação lógica, ela, em geral, emerge a partir de processos de experimentação. Então, se a história ela não pode passar por esses processos de experimentação, se os fenômenos sociais que a história trata, eles não podem ser repetidos, melhor dizendo, reproduzidos em laboratórios, portanto, não é ciência. Claro que isso é uma concepção, Há outras concepções do que é ciência e nós vamos falar aqui de uma concepção adequada do que é ciência com base no capítulo 1 da obra Uma Introdução à História, do Ciro Flammarion Cardoso. Esse capítulo 1 ele é intitulado Será a História uma Ciência? E lá ele apresenta essa concepção adequada do que é ciência, a partir de 5 pontos principais. Primeiro ponto, que é um processo de construção, de representação mental dos fenômenos que ocorrem na natureza e na sociedade. Ou seja, é uma tentativa do pesquisador de construir uma representação mental mais próxima possível dos processos que ocorrem na natureza e na sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para que ele possa chegar a essa construção, ele precisa de meios para atingir essa finalidade. Daí nós estamos falando do método científico. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que esse método científico, ele comporta em si 2 níveis, o teórico e o empírico. Quarto ponto, que o conhecimento científico, ele não é individual, ele é coletivo pelas pessoas, pesquisadores, autores de livros, etc., que fazem parte de todo esse processo.
né? Mas ele também é socio-historicamente determinado, ou seja, o conhecimento ou as linhas de força desse conhecimento, as linhas de força são predominantes. Dadas as linhas de força são predominantes num dado contexto, elas podem ser superadas em outro momento. Portanto, esse conhecimento ele é socio-historicamente determinado. E o quinto ponto e último, ele é falível. O conhecimento científico ele avança justamente a partir da dúvida e a partir desse processo. Ele é falível. Não significa que aquilo que está sendo criticado ou questionado vai ser jogado na lata de lixo, não. Aquilo muitas vezes é reformulado, inclusive é base para o avanço, não é? Agora, como é então que a gente pode falar da história enquanto ciência? Então é toda uma tentativa de construção de uma cientificidade da história. Portanto, a palavra-chave é método. E a história, enquanto disciplina, né, nós podemos dizer científica, ela vai construindo esse seu método, ela vem construindo ao longo de séculos. Por exemplo, século XVII, você tem a elaboração de uma crítica interna e externa do documento. Crítica interna e externa do documento para testar a veracidade desse documento. O que era fundamental testar a veracidade desse documento. Século XVIII, você tem um avanço nas concepções de história. Ou seja, só para citar um exemplo, Voltaire já dizia que a história ela não podia ficar restrita a pequenos fatos ou a pequenas informações. Ela precisava tratar de assuntos mais gerais da humanidade, de questões mais gerais, né, da sociedade. Então ele já fazia essa crítica em relação à história. No século XIX, a crítica interna e externa do documento avança, é quando se consolida o método de crítica documental erudita, mas também há avanços no sentido de você ter certas diretrizes para a escrita da história, e aí você tem as escolas nacionais, que vai de Ranke, Leopoldo von Ranke, a Michelet, mas, por outro lado, também no século XIX, nós vamos ter o surgimento do materialismo histórico, elaborado por Marx e Engels. Então, veja, do século XVII ao século XIX, você já tem avanços significativos na área da história. Passos importantes para a construção da história como ciência, né? E esses passos importantes para a construção da história como ciência, eles vão se dar sobretudo no século XX. E o Ciro Flammarion Cardoso, nessa obra, vou repetir, Uma Introdução à História, no capítulo 1, Será a História uma Ciência, ele vai apontar para o século XX duas grandes vertentes que vão contribuir para a construção de uma história científica. Por um lado, o marxismo, por outro lado, os análises. Ele vai dizer o seguinte: o marxismo, ele basicamente nos apresenta um modelo de explicação que une a abordagem estrutural e dinâmica de uma sociedade numa visão integrada do seu desenvolvimento histórico-social. Ou seja, ele parte de uma relação homem-natureza, onde o homem vai extrair da natureza aquilo que é necessário para ele sobreviver, e aí já se encontra alguns elementos como instrumento de trabalho, organização coletiva que esse homem vai fazer, mais a extração desses recursos da natureza. Então aí você tem as forças produtivas, que vão determinar o modo de produção, né? Esse modo de produção ele vai e pode revelar certamente as relações de produção. Eles vão formar a área socioeconômica de uma dada sociedade. Tudo isso vai ser a infraestrutura, que vai ser a base econômica, que vai influenciar a superestrutura, onde você tem alguns outros aspectos da sociedade, como as leis, né? A religião, a cultura, a escola, dentre outros. Então, o que o marxismo faz? Ele integra numa visão ampla diversos elementos estruturais que vão explicar o desenvolvimento histórico-social da sociedade. Ou seja, é um modelo de explicação estrutural dinâmico, numa visão integrada, né, do desenvolvimento histórico-social
de uma dada sociedade. É um modelo que você pode aplicar para entender uma dada sociedade, né? Os análises, sobretudo de 1929 a 1969, englobando aí a primeira e a segunda geração, você tem também um modelo. História-problema, substituindo história-narração. O diálogo com outras disciplinas, onde é possível apropriar conceitos e métodos também para serem aplicados, né, na área de história. Um conceito ampliado de fonte, ou seja, tudo aquilo que o homem deixou e tem a ver consigo é passível de ser fonte, é considerado documento histórico, né? Então, imagens, vestígios arqueológicos, jornais, dentre outros, né? Então você tem um conceito de fonte ampliado. Múltiplas temporalidades, o tempo curto, médio e longo, né? E claro, e aí se aproxima do marxismo, uma síntese social global dos aspectos da vida social. Então, para Silo Flammarion Cardoso, são passos importantes dados tanto pelo marxismo quanto pelos análises para a construção da história como ciência. Então ele vai dizer que a história, enquanto ciência, está em processo de construção. E por que está em processo de construção? Porque a história ainda busca os meios de análise adequados ao seu objeto. Esses meios ainda estão em construção, né? O método em história ainda está em construção. Turma, como vocês observaram, a palavra-chave é método, dentro da concepção adequada de ciência que nós vimos ainda há pouco, né? Mas se nós pensarmos em caminhos para atingir uma dada finalidade, ou seja, um método científico, nós podemos também considerar esses passos aqui: a observação, a problematização e a construção das hipóteses, o teste dessas hipóteses e a apresentação dos resultados, né? Então você segue esse caminho, a história também lança mão disso, né? Nós buscamos apresentar as questões relacionadas à cientificidade da história com base na obra do Silo Flammarion Cardoso, Uma Introdução à História. Mais recentemente, em 2013, foi lançado um livro pela editora Vozes, um livro organizado por Júlio Bentivoglio e Marcos Lopes, chamado A Constituição da História como Ciência, né? De Rank a Brudel, ou seja, as contribuições de historiadores no sentido de tornar a história uma ciência, né? Em outra oportunidade nós vamos debater este livro que acabei de mencionar. Ok, gente? Até a nossa próxima aula.